Você já ouviu falar no esquema de abandono? Você já teve medo de perder alguém importante ou ser abandonado por alguém muito importante na sua vida? Então fique comigo no meu canal, porque nós vamos falar desse assunto no tema de hoje. Eu sou o pastor Israel, terapeuta comportamental, psicanalista, e esse é mais um vídeo do canal Aconselhando Vidas. A pergunta inicial foi: você já sentiu medo intenso de perder pessoas importantes, mesmo quando não havia sinais para que isso acontecesse, ou que isso iria acontecer, ou para esse afastamento? Já interpretou um atraso em uma mensagem que você enviou para alguém e a pessoa demorou a responder como uma mudança de comportamento ou um pequeno conflito como prova de que seria abandonado? Se essas situações lhe parecem comuns, familiares, talvez você esteja lidando com o esquema de abandono. Um dos esquemas iniciais desadaptativos, descrito por Jeffrey Young, psicólogo que está vivo ainda hoje, na terapia do esquema que ele organizou, nós vemos esse esquema de abandono. O esquema de abandono, ele é caracterizado pela crença profunda de que as pessoas importantes da sua vida podem te abandonar a qualquer momento, ou que elas não vão permanecer ao seu lado por muito tempo. E você vive naquela expectativa angustiante de que essa pessoa pode lhe deixar a qualquer momento. E esse medo da rejeição, de ser trocada, de ser esquecida, faz com que você realmente desempenhe um distúrbio emocional muito grande. E nessa condição, a pessoa fica verdadeiramente sem ação, porque geralmente ela se desenvolve na infância, esse sentimento. Ou perto da infância, na adolescência, pode acontecer também. Já vimos casos desse tipo. Quando necessidades emocionais, que são fundamentais de segurança, estabilidade, proteção, não foram atendidas adequadamente ou de maneira consistente. Diversas experiências podem contribuir para a formação desse esquema. Veja, a perda precoce de um dos pais na infância, pode ocorrer isso. Separação traumática dos pais, ou mesmo mudança frequente de cuidadores. Esse abandono físico, emocional, o ambiente familiar muitas vezes instáveis, ou da convivência com pessoas que não são seguras de estarem ao seu lado, muitas vezes são trocadas. Então, esse tipo de relacionamento imprevisível pode trazer ou fazer a criança concluir que os vínculos afetivos, eles são inseguros. Veja só, essa crença, ela permanece, ela inicia-se na infância ou na adolescência e permanece ativa mesmo quando essa pessoa cresce e passa a viver relacionamentos saudáveis. Na vida adulta, o esquema de abandono pode se manifestar em diferentes maneiras. Algumas pessoas tornam-se extremamente dependentes emocionalmente do parceiro. Outras buscam constantemente a confirmação do amor, da aceitação.
Outros desenvolvem ciúme excessivo, medo de serem substituídas, ou necessidade de contato permanente com a pessoa, com o parceiro. E ainda quem evite criar vínculos profundos por acreditar que cedo ou tarde essas pessoas vão abandoná-lo. Inevitavelmente será abandonado. Um dos aspectos mais desafiadores desse esquema é que ele pode provocar interpretações distorcidas da realidade. Por exemplo, um parceiro que demora algumas horas para responder a uma mensagem pode ser visto como alguém que perdeu o interesse, pode ser visto como alguém que não está ligando para os seus sentimentos. Uma discussão comum pode ser interpretada como o fim do relacionamento, não é? Uma discordância na área profissional com o seu chefe pode levar você a pensar que vai ser demitida porque ele vai passar a lhe odiar. Então, esse tipo de pequenos sinais ganham uma proporção enorme na vida da pessoa. E ela passa a agir em cima desse sentimento, trazendo de volta do seu subconsciente feridas antigas que foram não tratadas e que agora elas ferem emocionalmente com muito mais rigor. Então veja só, infelizmente, esse medo pode gerar comportamentos que acabam prejudicando os próprios relacionamentos. A pessoa pode tornar-se excessivamente controladora, buscar constantemente reafirmação do amor do outro, né, da outra pessoa com quem você vive, ou reagir com uma intensa ansiedade diante de qualquer mudança. Em alguns casos, o medo de ser abandonado ou de ser abandonada, ele é tão grande que ela muitas vezes termina o relacionamento antes que o outro tenha a oportunidade de fazê-lo. Ela pensa, se ele já vai me abandonar, então vou acabar logo com esse relacionamento, porque é melhor acabar do que ele acabar o relacionamento comigo. Então esse tipo de pensamento, ele é uma tentativa, na realidade, de evitar que a dor seja ainda maior. Porque é um sentimento de uma tentativa inconsciente que a pessoa tem de pensar dessa forma. A boa notícia, diante de tudo isso, é que o esquema de abandono pode ser identificado e pode ser também transformado. O primeiro passo é reconhecer que nem toda insegurança vivida no presente corresponde à realidade atual. Veja só, muitas vezes trata-se de uma antiga experiência emocional que foi reativada como modo esquemático por situações que apenas lembram o passado. Lembram, não é a realidade. A terapia dos esquemas ou do esquema, ela auxilia a pessoa nesse sentido. Auxilia a pessoa a compreender a origem desse padrão, identificar os gatilhos que ativam o medo. Eles ajudarão também a desenvolver novas formas de interpretar os acontecimentos e, ao mesmo tempo, fortalece o chamado modo adulto saudável, que é o objetivo de todo tratamento, de toda terapia, no sentido de fazer você voltar a ser equilibrado emocionalmente. Então,
com uma ajuda profissional, principalmente de um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra, você pode ter o auxílio necessário para diferenciar esses fatos de suposições e de construir um relacionamento baseado em confiança, baseado em comunicação e em respeito mútuo. Agora, deixa eu te dizer uma coisa importante. Ter medo de ser rejeitado não significa que você será abandonado. Não significa. Muitas vezes significa apenas que uma parte da sua história, seja onde foi que ela começou, ainda precisa de acolhimento, ainda precisa de atenção e ainda precisa de cura. Quando essa ferida ela é tratada, a necessidade constante de confirmação ela diminui e a autoestima se fortalece e os relacionamentos tornam-se mais leves e mais seguros. O passado ele pode explicar seus medos, mas não precisa determinar o seu futuro. Não precisa. Com autoconhecimento, com um acompanhamento psicológico, profissional, com o apoio de uma rede de apoio que você tenha, seja a família, seja a sua igreja, seja a sua entidade que você trabalha, ela pode transformar esses antigos padrões e romper o ciclo de abandono e, a partir daí, construir vínculos afetivos muito mais saudáveis, estáveis e livres de constantes expectativas de rejeição. Vocês estão entendendo aqui? Então, se você realmente está passando por esse momento, nesse sentimento de abandono, procure um profissional na área da saúde mental, psicólogo, psiquiatra. Lembre-se, esses profissionais estão aí para servir você. Não tenha medo. Tem gente que tem uma ideia muito distorcida a respeito desses profissionais. Acham que quem só procura essas pessoas é quem já é perturbado mental. Não é verdade isso. Qualquer pessoa que queira viver uma vida equilibrada, ela precisa procurar um profissional na área de saúde mental. Seja psicólogo, seja psiquiatra, seja até mesmo psicanalista, para conversar e colocar para fora aquilo que você está sentindo e, ao mesmo tempo, ser orientado para uma vida mais equilibrada, tá certo? Se o vídeo de hoje te ajudou de alguma forma, eu peço a você que se inscreva no nosso canal, dê o seu like, comente aqui embaixo se você está passando por essa experiência, conhece alguém que está passando, porque quando você comenta, o algoritmo do YouTube, ele passa para colocar esse vídeo para mais pessoas, e aí a gente vai poder ajudar muito mais pessoas que com certeza está precisando ouvir essas palavras, tá bom? Então nós ficamos por aqui, eu te encontro no nosso próximo vídeo.